Pronto, agora está gravando. Compartilhar tela aqui. Compartilhar. Então, vamos agora para a parte, as características do nível mestre, que é justamente o nível mais avançado de autoconhecimento que o Gardner fala lá no desenvolvimento das funções executivas. Tá? Então, aí nós temos busca de autoconhecimento, as pessoas passam num processo de se conhecer, de conhecer o seu potencial, de tomar suas decisões, independente da vontade da sociedade. Então, ele começa a ser sujeito de si mesmo. Então, isso é importante nessa tomada de decisão. Promove a integração entre suas metas, suas habilidades e suas vontades. Então, você sabe quais são os seus objetivos, quais suas potencialidades de realizar e toma as decisões para você realizar. Então, você assume suas vontades, seus gostos, Eu quero fazer isso, eu sinto necessidade de fazer aquilo. Tá? Então, isso é uma promoção de integração dessas três habilidades suas, dessas três fases. Além disso, você toma a iniciativa, você não espera acontecer. É igualzinho aquela música do André, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o nível do mestre. Você tem seus próprios planos de curto, médio e longo prazo. Você sabe onde você quer chegar. E você trilha esse caminho. Você não espera as coisas acontecerem, não. Você vai atrás, corre atrás. Então, pessoas desse tipo são pessoas que são do nível mestre. Ultrapassa as expectativas sociais ou do grupo social. Você não precisa necessariamente negar o grupo social. Você reconhece que existe o grupo social, mas você vai além das expectativas. Tá? Então, você ultrapassa as expectativas do grupo social, você busca a sua realização pessoal. Tá? E usa a sabedoria, o conhecimento seu, a sua criatividade e a maturidade. E tem tolerância com o processo pessoal. Ou seja, você sabe dos seus erros, você suporta tais erros, você não se deixa bater por esses erros. Então, você é tolerância com esse processo pessoal. Isso aí nós chamamos de resiliência. Então, você tem a resiliência, é quando a pessoa aceita que você pode errar, que você erra. Mesmo que você fique meio chateado com aquilo, você assimila isso e parte para cima, parte para frente. Não deixa se debater ou se abater com esses erros pessoais, com esses limites pessoais. Então, você é uma pessoa resiliente. Você não entrega os pontos. Você luta, você vai em frente. Então, não desiste fácil. E é regulada pela idade e pela experiência. Você usa, então, toda a sua experiência adquirida para você realizar aquilo. E aí você passa, então, a utilizar desse potencial seu. Então, esse nível, é nesse nível que nós queremos com os nossos alunos. É esse nível que eu quero que vocês cheguem, que vocês tenham capacidade de autoconhecimento, saber do seu potencial e correr atrás disso. Então, a nossa ideia aqui, no caso, nesse especificamente, é fazer com que você comece a tomar suas próprias decisões. Que seja resiliente, mesmo que venha algum contratempo, você ainda enfrenta essas coisas. Então, isso é esse nível que nós queremos que todos os nossos alunos cheguem. É claro, gente, que nem todo mundo vai conseguir plenamente isso. Nem a gente mesmo consegue plenamente isso. Eu tenho as minhas deficiências, as minhas dificuldades, e às vezes eu desisto de algumas coisas. É normal. Ninguém é 100% mestre. Ninguém é 100% aprendiz. Então, o que na inteligência interpessoal do Gardner fala é justamente essa capacidade de você saber lidar com essas facilidades e dificuldades da vida.
né? É normal ter altos e baixos, né? E as vontades e habilidades são predominantes nessa fase. Enquanto na primeira fase, as metas, né, não são prioridades, porque você segue as metas dos outros. Aqui, agora, as metas são suas já, né? E as vontades e habilidades são predominantes nessa fase. Bom, hoje, a escola incorpora a ideia de educar, faltou um erro ali, a criança para aquisição de habilidades. Então, hoje em dia, as escolas trabalham com as habilidades. Tanto é que a BNCC, a nova BNCC, o currículo de Minas Gerais, do ensino fundamental e agora do ensino médio já sendo feito, trabalha a partir dessas habilidades, né? De reconhecer tais habilidades, né? Então, a escola, ela propõe o aprender a aprender. Mas, infelizmente, o autor mesmo fala isso claramente no texto dele, a escola não tem ainda capacidade de oferecer estratégias para isso acontecer. Então, ainda o aprender a aprender é uma teoria para as escolas. Infelizmente, o nosso modelo escolar ele não permite desenvolver o potencial das pessoas para que elas possam aprender a aprender. Embora a teoria esteja aí presente. Que são 3 tipos de aprendizagem: aprender a ser, aprender a fazer e aprender a aprender. Né? São teorias. Tá? O verdadeiro educador deve promover as 3 dimensões da inteligência interpessoal, ou seja, o nível de aprendiz e o nível de mestre. Tá? O problema todo é que nós não conseguimos fazer isso plenamente. Mas nós não podemos perder essa perspectiva. Essa é a perspectiva que nós queremos aprender, queremos desenvolver na escola. Né? A escola hoje trabalha nessa direção. Sabemos que nós estamos distantes, né, dessa perspectiva ainda, mas é um caminho que já começou a percorrer. Então, acho importante isso. Não sei se vocês estão acompanhando as mudanças que estão tendo agora na educação básica, principalmente com a BNCC, com o currículo de Minas Gerais, o novo currículo. Os alunos do 8º período já viram isso, inclusive nós trabalhamos no 8º período, a questão do currículo de Minas Gerais. E lá, agora, os componentes curriculares, né? Antigamente nós chamávamos de matéria, né? As matérias, né? Não, são componentes curriculares. Eles estão agrupados em áreas de conhecimento. E nós temos, então, aí as áreas humanas, as áreas da linguagem, as áreas exatas ou matemática, as áreas das ciências biológicas, né, da natureza e da biológica. Então, essas áreas de conhecimento, elas são formas de trabalhar no currículo de Minas Gerais, visando desenvolver algumas habilidades e algumas competências. Adriana, seu microfone está ligado. Adriana Silva Rocha. Aí, obrigado. Então, é importante a gente saber disso, porque quem está aí no 2º e no 4º período ainda vai ouvir muito falar sobre isso. Tá? E agora, como eu estava falando com vocês, hoje tive reunião em BH, eu faço parte da equipe que está elaborando o currículo de Minas Gerais para o ensino médio. Né? Eu faço parte da equipe que sou um dos redatores desse currículo. E o currículo do ensino médio também trabalha por áreas e pelas habilidades e competências. Então, a área de ciências humanas, história e geografia, sou eu e mais 2 colegas da área que estamos trabalhando esse currículo, estamos elaborando o texto curricular. Né? Então, se Deus quiser, agora em outubro, nós entregamos para o Conselho Estadual de Educação para a homologação. Está quase pronto já. Já tem 2 anos de trabalho em cima desse currículo. Então, esse é o nosso objetivo. A educação está caminhando para isso, trabalhar habilidades e competências.
Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, que existem barreiras, mas esse é o caminho, né? A escola propõe isso, mas as estratégias que a escola tem, os recursos que a escola tem, às vezes não permite que isso chegue a bom termo. Mas temos que caminhar, né? Aí a pergunta então, que se faz é como fazer isso. Então, como promover uma educação que promova o desenvolvimento das funções executivas? Primeiro, incentivar o uso da busca de informação, pesquisa. Nós temos que ensinar a pesquisa aos alunos. Os alunos têm que aprender a pesquisar. A geração de vocês, a minha geração, talvez um pouco menos, mas a geração de vocês ainda passaram pela educação e não aprenderam a pesquisar. A ideia da metodologia científica que vocês estão estudando agora, ela vai lá para o ensino médio. Nós vamos tentar já desde o 6º ano, o aluno já aprender a pesquisar, até chegar no ensino médio. Quando ele chegar na faculdade, ele já saber utilizar os recursos de pesquisa. Difícil? Muito. Mas é essa a perspectiva agora da educação básica para ensinar já, porque isso é um elemento das funções executivas. Fazer a pessoa ser proativa. Olha, tem uma curiosidade? Busca saber, corre atrás, vai pesquisar. Hoje a internet está aí à disposição, então saber usar o computador para buscar essa pesquisa. Ensinar a identificar prioridades. O que é prioridade agora, o que não é prioridade? Fazer escolhas já das prioridades. O que é importante saber nesse momento, o que não é importante nesse momento. Saber separar o que é foco, o que não é foco. Chegar no determinado ponto. Já separar, saber selecionar. Isso não é fácil, não. Organizar criticamente as informações. Então, atividades que visem o aluno a saber organizar as informações para chegar a um determinado objetivo. Então, são atividades que já vêm acontecendo, já vêm sendo elaborados. As provas, por exemplo, se você pegar as avaliações do Enem, elas mudaram significativamente nos últimos 5 anos, e elas vão fazer outras mudanças agora, mais séria ainda, visando justamente essas buscas de organização das informações para que você atingir objetivos. Então, isso é uma perspectiva da frente da educação. Promover ações que façam os alunos desenvolverem avaliações e generalizações. Como ele pode pegar de uma informação particular, ver algo maior e testar essas hipóteses, mesmo caindo em determinados erros, correr o risco. Um exemplo disso, gente, está acontecendo, por exemplo, nas escolas, algumas escolas particulares, tipo a escola do SESI, com a robótica, por exemplo. Os alunos têm que programar um hardware para que ele possa executar determinadas funções. Isso já, adolescentes aí, 14, 15 anos fazendo isso. Então, é bem interessante essas questões. Claro que nem todo mundo vai conseguir ter acesso a isso, mas já é um caminho. Lidar com flexibilizações através de exames, de situações ambíguas. Então, do examinar das situações ambíguas, você faz flexibilizações. O que mais lhe convém, o que menos lhe convém. O que é possível, o que não é possível. O que é possível e não pode ser feito, o que é possível e deve ser feito. Então, isso chama flexibilização. Tomada de decisões, tomada de escolhas, feitas escolhas já no dia a dia escolar. Então, é isso que vai ajudar a promover essas funções executivas. Agora, a escola vai dar conta de tudo isso? Não sabemos. Essa é a ideia da escola. E é justamente essa escola que vocês serão pedagogos. É nesse tipo de escola. Cada dia que passa, as escolas têm um desafio novo.
Um detalhe que nós vamos caminhar, eu acho que não vai ter volta, lógico que vai ser demorado ainda o processo, mas não vai sair disso, é a ideia da escola de tempo integral. Nós estamos caminhando para isso. Tá? E vocês serão pedagogos nesse tipo de escola. Vocês trabalharão numa única escola o tempo todo, 8 horas dia. Essa é uma tendência. Tá? Agora, essa tendência vai se realizar quando? Nós não sabemos ainda. Tá? As condições para que isso se realiza hoje não é possível ainda. Tá? Mas a tendência é esta. Então, é um caminho aí a se pensar, a se percorrer. Tá? E debater e discutir ideias. Examinar alternativas e elaborar conclusões. São atividades que precisam. Oi, Regina. Tudo bem, Regina? Regina, está ouvindo? Muito bem. Então, a questão... Oi. É porque está saindo sua voz aqui. Está ligado seu microfone. Então, é o seguinte. Uma coisa importante, gente. Nesse tipo, nessa lógica, essa maneira de pensar, não há muito espaço para pessoas que não têm a tolerância. Tá? Para pessoas que não aceitam o debate. Para pessoas que não aceitam a diferença. Então, é preciso que nós aprendamos a discutir ideias, a debater ideias, e não a agredir pessoas porque pensamos diferentes da outra pessoa. Então, a educação está caminhando para isso. O mundo precisa disso, pessoas que tenham tolerância, que respeitem as diferenças. Aparentemente parece um discurso vazio, mas ao mesmo tempo que a escola está caminhando nessa direção, nós estamos sentindo que as pessoas estão com dificuldade de lidar com a diferença. Né? A gente vê isso em termos de política, em termos de sociedade, em termos de religião. Então, é preciso a gente trabalhar bastante esse aspecto. Né? Lidar com as diferenças. Coisa fácil, não. Né? Além disso, tudo isso, no entanto, são possibilidades. A escola está vivendo nesse mundo de possibilidades. Nós estamos criando documentos que visam orientar essas possibilidades. Vamos chegar lá? Não sei. Quando? Também não sei. Tá? Não existe uma resposta. Isso é um processo de construção social. Tá? E nós estamos tentando elaborar documentos pensando a escola do futuro a partir dessa perspectiva. Agora, isso por quê? Porque a neurociência nos dá esses elementos para nós pensarmos a educação dessa forma. Né? Agora, isso não é panaceia, ou seja, isso não é remédio. Né? Isso não é uma cura milagrosa, isso é um processo de construção social. Né? E essa construção social, ela se faz por essa interação, essa integração, ou essa interação, ou essa, digamos, inteligência integracional intrapessoal. Né? É assim que vai se dar esse processo. Agora, o nível disso nós não sabemos. Né? Até quando vai isso, temos condições de chegar. A escola pode ajudar, mas ela não é a única instituição responsável por desenvolver as funções executivas. A escola é uma responsável, a família é outra responsável, a religião, os clubes, a religião, grupos de amigos, grupos de convívio cultural, grupos de teatro, tudo isso ajuda a formar essas funções executivas. É lógico que a escola tem um papel, mas a escola não é tudo, ela não dá conta de tudo. Né? Temos que ter essa tranquilidade, essa clareza ao dizer isso. Né? Nós vamos cometer erros graves, tá? Só que vamos tentar
na tentativa de estar acertando. Essa é a grande questão. Tá? Há muitos desafios na atual realidade. Excesso de informação, ausência de adultos na família. Olha para você ver. Excesso de informação pode ser um problema. Você tem informação demais da conta e você não sabe lidar com tanta informação. Saber o que é importante naquele momento. Né? A questão da ausência do adulto da família. Pai e mãe saem para trabalhar fora o dia todo. As crianças ficam sozinhas ou ficam com adultos que não têm ligação com a família, que não têm corresponsabilidade. A escola que não está preparada para lidar com isso. E esse preparo aí, não estou falando nem preparo profissional, não, preparo físico para lidar com isso. Não tem infraestrutura, não tem material suficiente, não tem os equipamentos necessários e também não tem profissionais preparados. Os meios de comunicação que não permitem o debate, que direciona. Nós temos aí canais de televisão que são muito diretivos, que diz o que você tem que pensar, que não promove o debate, a reflexão crítica. Então, veja bem, são desafios da atual realidade. E é diante desse contexto que nossas crianças estão desenvolvendo as suas funções executivas. E por isso que alguns ficam perdidos. Tá? Vocês aí, por exemplo, estão mergulhados em um mundo de informações. Quantas coisas vocês fizeram hoje? Pensa nisso. Então, é importante estar ciente desses desafios nossos. Então, olha, os desafios são grandes. É preciso desenvolver capacidade de raciocinar, de interagir, de planejar, de autorregular-se, de valorizar e de respeitar a existência e as necessidades dos outros. Tudo isso aí. Então, e é para isso aí, gente, é preciso o quê? Autoconhecimento. Não tem jeito. Se eu quero lidar com o raciocínio, se eu quero planejar, se eu quero me autorregular, eu tenho que me autoconhecer. Por isso, talvez, é que tenha aumentado muito a questão, por exemplo, de ações de relaxamento, de concentração, de atividades intergrupal, formação em grupos. Por quê? Porque essas são as características das pessoas que precisam se autoconhecer para tomar decisões, para vencer esses desafios. Não podemos, no entanto, perder de vista a capacidade humana de fazer escolhas. A árvore do bem e do mal está à nossa disposição. As escolhas têm que ser feitas por nós. Você tem que fazer suas escolhas, assim como eu tenho que fazer minhas escolhas. Então, esses processos de escolhas, elas são cada vez mais presentes e cada vez mais exigentes em nosso meio. Então, é importantíssimo fazer escolhas. Eu estou agora diante de momentos de escolha. O ano que vem, em agosto do ano que vem, eu me aposento, literalmente. Tanto na escola particular quanto na escola pública. E aí vem a questão, vou parar ou não? Vou ter que lidar com isso. A gente tem a certa idade e certa experiência, e nós temos que tomar decisões sobre escolhas. E a escolha de parar ou de mudar de ramo, de trabalho ou de atividade, é um dos pontos cruciais da nossa vida. Então, é interessante você observar, cada um de nós tem esses momentos próprios, particulares, de lidar com isso. E o nosso organismo dá sinais aí de resistências, está na hora de reduzir o número, de reduzir o trabalho, de fazer outras atividades. Preciso repensar tudo isso.
Muito bem, gente. E que escolhas faremos nas unidades escolares que nós trabalharemos? Nós temos que tomar decisões sobre esse assunto. Quais serão as escolhas nossas nas escolas que nós vamos trabalhar? Vocês serão colocados à disposição do mercado para atividades. Vocês poderão ser convidados a trabalhar em determinadas escolas e terão que decidir e terão que tomar decisões para grupo de pessoas. Vocês, de certa forma, vão direcionar certos grupos de pessoas. Assim como eu tenho que tomar decisões sobre atividades avaliativas, sobre nota, eu tenho que saber fazer julgamento de atividade, compreender como é que o aluno está pensando, E não é fácil, porque você parte do pressuposto do que ele escreveu. Você tem que imaginar o que ele escreveu para avaliar. Toda avaliação é subjetiva. Não existe avaliação objetiva. Tem aquela prova objetiva, mas a avaliação é sempre subjetiva. E a grande questão é que você tem que tomar decisões. E toda tomada de decisão gera um certo impacto, tanto em você quanto nos outros. Então, que escolhas faremos nas unidades escolares que nós trabalharemos? São coisas que você tem que pensar. Eu acho que as funções executivas, talvez aí é um momento de refletir sobre realmente quem somos, né? Quem somos nós? Ok. O próximo capítulo que nós vamos estudar, o capítulo 8, esse é o capítulo 7 do livro. O capítulo 8, nós vamos trabalhar a leitura. E aí eu queria que vocês, se puderem, se conseguirem, leem esse capítulo. O autor vai trabalhar justamente a capacidade que nós temos de ler. E como é que é difícil o domínio da linguagem, da leitura, para nós, seres humanos. A fala é mais fácil. O domínio da fala é mais simples. Nós temos já em nosso cérebro alguns lugares que são responsáveis pela fala. Pela escrita, não. A escrita, nós temos que desenvolver, fazer com que o nosso cérebro aprenda. Nós não temos um dispositivo neural para gerar a escrita. A escrita é um aprendizado. Então, o próximo assunto nosso é sobre leitura. E aí nós temos duas síndromes, um distúrbio e uma síndrome que afeta diretamente a leitura. E eu gostaria que vocês fizessem já uma pesquisa de antemão, agora, um pouco sobre o transtorno do TDAH, que é a hiperatividade, porque o TDAH afeta diretamente a nossa capacidade de leitura, o domínio da leitura e da escrita. E o outro é a síndrome de Irlen, síndrome de Irlen, que não é igual ao TDAH. A síndrome de Irlen é uma síndrome que afeta também a leitura, mas por um outro problema. Não é igualzinho o TDAH. Algumas pessoas confundem isso. Eu queria que vocês já fizessem a pesquisa. O que eu estou dando agora para vocês já é uma pesquisa que vocês possam fazer isso aqui, Nós vimos aqui nesse primeiro aqui, incentivo à busca de informações, Busca informação sobre a síndrome de Irlen e sobre a capacidade a TDAH, ok? Então, para o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tá?
Então, por hoje eu vou encerrando, colocar o nome de vocês aí na listinha, por favor, no chat. Quem não colocou, coloca agora, tá? Para nós terminarmos hoje, tá? E aí nós... Oi, Leandra. Síndrome de Irlen e capacidade de TDAH? O distúrbio de TDAH. Ah, tá. O Obrigada. TDAH é um déficit de atenção e hiperatividade, tá? É um distúrbio, tá? Enquanto que a síndrome de Irlen, né? IRLEN, Irlen, é um problema que também afeta a leitura, tá? Os dois afetam a leitura, só que são coisas distintas, ok? Aí depois vocês pesquisam aí na internet, tem um monte de coisa aí, tem um monte de vídeos sobre isso. É legal, né? É curiosidade. Obrigada. Né? Aí vocês vão ver por que isso acontece. Né? E tem tudo a ver com neurociência. Aí no próximo encontro nós conversamos sobre isso. Francisca? Que dia que você vai postar essa aula lá no... Hoje, YouTube? se Deus quiser, hoje ou amanhã no máximo. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom, Já obrigada. vou postar os vídeos, se der tempo ainda hoje. Tá? Um já postei já, a primeira aula de hoje já postei. O segundo não deu tempo naquele intervalo de 10 minutos, mas eu vou fazer agora no final agora. Tá? E também vou pôr na sala de aula também, vou pôr no grupo de WhatsApp de vocês e vou pôr na sala de aula também hoje, hein? Tá? Fica tudo lá. Por isso que é importante entrar na sala de aula, gente. Para na sala de aula de vez em quando. Dá uma olhadinha lá. À disposição de vocês. Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Nós nos encontraremos amanhã, tá? À noite, eu vou participar aí da live com vocês aí. Ok. Boa noite, Fonte. Boa noite. Com Deus, viu, juízo? Sim. Vamos dormir. Boa noite. Boa noite. Juiz, mas ó, juiz mesmo.